Tá? Podes começar. Boa tarde a todos. Vamos dar início a um webinar por iniciativa da Revista Portuguesa de Farmacoterapia, Respostas Terapêuticas em Estudo e Garantia de Segurança dos Doentes. Trata-se de um webinar que tem sobre um tema da atualidade. Aliás, a próxima número da Revista de Farmacoterapia vai ser totalmente dedicado a este tema. E, em primeiro lugar, queria agradecer às pessoas que convidei para participar neste debate e também às dezenas de pessoas que já sabemos que estão-nos a assistir neste momento. Teremos 4 intervenções. A primeira intervenção será do professor José Miguel Pereira, que é professor associado da Faculdade de Farmácia com agregação da Faculdade de Farmácia de Lisboa, virologista, que tem experiência nesta área e tem trabalhado até neste momento intensamente. O laboratório da faculdade tem participado na elaboração de testes e realização de muitos testes, de muitos milhares de testes. Portanto, é um sobre mestre também com a mão na massa, não é só um teórico. Teremos depois o professor Jorge Gonçalves, que é farmacologista, diretor do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Farmácia, professor catedrático e diretor do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Farmácia, e que fará a sua intervenção a seguir. Em terceiro lugar teremos o professor Batel Marques, professor de Farmacologia e Terapêutica e Farmacoterapia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, subdiretor do IBLI, importante laboratório de investigação de Coimbra, e finalmente o professor João Rocha, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, professor de Farmacologia e Farmacoterapia. A moderação será do diretor da revista, eu próprio, Ana Silva. O webinar terá uma moderação de cerca de 1 minuto e 30 e contamos ter cerca de 40 a 45 minutos de debate. Peço desculpa por este pequeno atraso devido a problemas técnicos, que julgo que estão resolvidos. E começaria pelo professor José Miguel, que no fundo vai-nos apresentar o vírus. Aliás, a ideia deste debate é começar pelo vírus, percebemos um bocado melhor o vírus e depois vemos como é que se atacamos o vírus e quais as questões envolvidas com a terapêutica e a abordagem terapêutica, neste caso concreto da Covid-19. E perguntaria, no fundo, ao professor José Miguel, no fundo, o que é que este coronavírus tem de diferente dos anteriores da mesma família, que já circulam há muitos anos, e também o que é que nós já sabemos sobre a resposta imunitária do nosso organismo à infecção por este vírus. Portanto, eram essas duas questões que eu punha como grandes tópicos para a intervenção que eu pedia que começasse neste momento. Muito obrigado. Vamos então falarmos sobre isso, mas antes de mais queria agradecer o convite feito pela Revista Portuguesa de Farmacoterapia, mas mais concretamente pelo professor Ana da Silva, e cumprimentar os meus queridos colegas, o professor Jorge Gonçalves, o professor Batel Marques e o professor e meu colega João Rocha. E, na verdade, o que o professor me acaba de perguntar é precisamente o foco com que eu vou fazer a minha apresentação. Espero que a minha apresentação, entretanto, esteja visível. Tá. E preferia... Está? Pronto. Então, na verdade, é este tópico base que me vai servir de guia. Obviamente que este desafio foi um desafio muito aliciante, até porque serviu para, juntamente com o artigo que também o professor Arana da Silva me convidou para fazer de revisão, serve também para pôr em dia muitas das coisas que foram acontecendo nos últimos tempos. Basicamente, eu não vou perder muito tempo com esta imagem, porque já é conhecida de todos, a estrutura do vírus. É um vírus muito sui generis, com um invólucro, com muitas proteínas nesse invólucro, como podem perceber aqui desta densidade de várias protuberâncias que saem
que saem desse mesmo invólucro. É um vírus RNA, e isto é importante porque daqui a bocadinho vamos perceber algo relacionado com esta estrutura do ácido nucleico, e tem uma proteína dentro destas que estão presentes no invólucro, que aqui chama a atenção, que é esta proteína S de spike, e que, na verdade, como ainda há bocadinho o professor Arana da Silva estava a dizer, este é mais um coronavírus. No fundo, já outros existiram, no passado mais ou menos recente e outros um pouco mais antigos, e que, na verdade, fazem uma infecção do tipo agudo, ou seja, uma infecção em que há um princípio, um meio e um fim dessa mesma infecção. Mas antes de olharmos para isso, olhemos só também, muito brevemente, para o significativo do vírus, até porque tenho certeza que os meus colegas que vão falar sobre a terapêutica provavelmente vão precisar de alguns destes dados, e os alvos terapêuticos já são, enfim, não desenhados especificamente para este vírus, mas de qualquer das formas vão atuar precisamente nesta fase da replicação do RNA e da transcrição desse RNA, e os anticorpos de que nós criamos em consequência desta infecção e que vamos criar em consequência da vacina, vão ser dirigidos precisamente para bloquear esta primeira fase, esta interação com o receptor que existe na célula. Mas vamos olhar então ao pormenor este evento da interação da proteína S, da glicoproteína S, uma vez que é uma proteína glicosilada, que existe no invólucro do vírus. Isto, a parte superior do diagrama é precisamente o invólucro do vírus, a parte inferior é a membrana da célula, e como se percebe desta imagem, o receptor que é específico desta glicoproteína é o receptor ACE2, de Angiotensin Converting Enzyme 2. Ora, esta ligação e esta especificidade de ligação e a estrutura desta glicoproteína leva-me a uma primeira desafio, uma primeira abordagem. Qual é? Bem recentemente, não sei se estiveram a par disso, houve notícias a dizer que o SARS-CoV-2 sofreu uma mutação, e essa mutação traduz-se numa maior infecciosidade, no maior risco para o ser humano, etc. Ora, como podemos ver, essa mutação que está aqui retratada, precisamente a alteração desse ácido aspartico para uma glicemia. Diga. Está a passar os slides, é que eu não estou a ouvir os slides. Eu estou a passar os slides, sim. Não estamos a vê-los. Não? Não, só vimos o primeiro slide. Agora já está. Ok, já está. Já? E se eu fizer assim? Continuam a ver? Estamos a ver, agora estamos a ver. Sim? Já estamos a ver outro slide. Estava fixado no primeiro slide. Ok, tudo bem. Continua. Pronto. O que é que eu estava a referir, no fundo, e voltando só um slide atrás, era precisamente chamar a atenção para esta glicoproteína de superfície, e que, na verdade, esta glicoproteína faz com que a interação do vírus corra com a célula respectiva seja muito específica e envolva a interação com este receptor, que é o ACE2, iniciais de Angiotensin Converting Enzyme 2. Mas estava eu a referir-me que no fundo, este dado desta interação específica fez com que, há umas semanas atrás, muitas notícias tivessem surgido no sentido de mostrar que o vírus associado à Covid-19 tinha sofrido uma mutação, e essa mutação era algo de muito problemático. No fundo, temos que olhar um bocadinho mais ao pormenor sobre o que é que isto quer dizer. No fundo, a mutação, como podem ver, é uma alteração de um ácido aspartico para uma glicina, e esta mutação, no fundo, traduz-se em quê? Numa maior quantidade de vírus a ser produzido em consequência da infecção da célula. Mas se repararmos, esta mutação começa a ser introduzida na Europa em fevereiro, portanto nos finais de fevereiro, e rapidamente se torna predominante, poucas semanas depois dessa mesma introdução. Isto em termos digamos, de ecologia viral, quer dizer o quê? Que esta mutação traz uma vantagem competitiva para o vírus que tem esta mutação, e no fundo isso percebe-se porque se ele produz maior quantidade de vírus, ele também vai facilmente infectar outras células e, portanto, tornar-se predominante no indivíduo infectado. Mas claro que a pergunta aqui que é importante referir, e esses dados ainda não existem, esta mutação é, na verdade,
uma mutação que confira uma maior infecciosidade, uma maior transmissibilidade ao outro e, acima de tudo, uma maior patogenicidade no indivíduo infectado. Claramente não há dados que sustentem isso e provavelmente a minha aposta é que esta mutação em si não confira uma maior gravidade à infecção em consequência da presença deste vírus com esta mutação. Mas reparem que as mutações vão ser necessariamente previsíveis. E neste slide, no fundo, vamos olhar para um outro aspecto que me apraz particularmente referir, que é o tropismo do vírus. É claro que o tropismo de qualquer vírus está sempre dependente da expressão... Não mudou o slide, Miguel. E agora? Agora já mudou. Estranho. Bom, então eu faço a apresentação assim. Estava eu a dizer que o tropismo do vírus está dependente da presença do respectivo receptor. E na verdade, esse receptor, sabíamos já de antemão, que está presente nas células epiteliais, em células endoteliais, e portanto estas células endoteliais que estão presentes nos vasos sanguíneos, nos enterócitos e também em monócitos e macrófagos alveolares. No entanto, muitas outras células poderiam ser também alvo de infecção por este vírus. E este artigo que eu aqui vos trago, que é um artigo muito recente, tem cerca de 15 dias, vai referir precisamente quais outras células é que nós podemos prever que possam ser infectadas e que os autores comprovam isso mesmo. Nomeadamente, a nível cardíaco, portanto, com os cardiomiócitos a serem infectados, a nível pancreático e a nível hepático e também a nível do sistema nervoso central com estes neurónios dopaminérgicos. Ora, isto remete-nos, obviamente, para tentarmos perceber, de certa forma, porque é que em alguns indivíduos infectados aparecem patologias para além da patologia respiratória, que é necessariamente aquela que caracteriza este vírus. E se repararmos, novamente, falando sobre o tropismo, este estudo que também saiu nos últimos 15 dias tem uma particularidade para mim muito, muito interessante, que é, não só confirma o facto de serem as células epiteliais da árvore respiratória as principais alvos de infecção por este vírus, como localiza que células são essas, nomeadamente referindo que são as células epiteliais ciliadas, e particularmente, e este triângulo decrescente que eu aqui ponho é precisamente nesse sentido, particularmente eficaz a infecção a nível dessas células, a nível nasal e da orofaringe, menos a nível brônquico e ainda menos a nível dos bronquíolos. Portanto, há este gradiente de cada vez menor capacidade de infecção dessas células ciliadas, consoante o local na árvore respiratória. E claro, a nível do alvéolo, a infecção por pneumócitos, que ao princípio, e dados que vinham da experiência em animais, remetiam-nos para a possibilidade de haver a infecção quer de pneumócitos tipo 1, quer de pneumócitos tipo 2, como podem ver aqui neste esquema, o pneumócito tipo 1 e tipo 2. Este artigo refere que, na maioria das vezes, esta infecção ocorre nos pneumócitos do tipo 2. E isto traz um problema adicional, digamos, em termos de patogénese de infecção. É que estes pneumócitos do tipo 2 são, como sabemos, os responsáveis pela produção do surfactante pulmonar, que a nível físico do alvéolo permitem, por um lado, a sua expansão quando se inspira e, por outro, evita o colapso desse mesmo alvéolo quando se expira. Obviamente que, havendo infecção dessas células e morte dessas células, pode ser comprometido também a produção desse surfactante e, portanto, percebemos também a possibilidade de haver outras patologias mais graves em alguns casos, nomeadamente em termos de dificuldade respiratória. Também há muito pouco tempo ouvimos esta celeuma, se quisermos, sobre o que é o airborne, a transmissão por via aérea do vírus SARS-CoV-2. Ora, a gente já sabe que é assim desde o princípio, não é nenhuma novidade. E, aliás, gostava só de nos mostrar este vídeo, que é muito elucidativo daquilo que é importante retermos quando há uma transmissão, a partir, por exemplo, neste caso, do espirro. Reparem que aqui claramente vemos dois tipos de partículas, umas grandes, que rapidamente se começam a depositar por via da gravidade, e umas muito mais pequenas que se mantêm em suspensão. Ora, cá estão as duas fontes, se quisermos, de transmissão. As chamadas gotículas, que são as que são mais pesadas, maiores e que também levam maior quantidade de vírus, obviamente, e as mais pequenas, que formam os aerossóis, que levam muito menos partículas virais, por serem mais pequenas, obviamente, mas também, por outro lado, porque se mantêm em suspensão durante mais tempo. Portanto, este é, na verdade, a mensagem. Ele sempre foi airborne,
nunca houve outra hipótese assim de uma forma real de transmissão, portanto ele tem sempre origem nas secreções respiratórias de alguém que está infectado, que depois contaminará ou superfícies ou o ar que alguém irá respirar. Ora, em relação aqui à infecção por SARS-CoV-2, eu queria só referir a estes dados que eu aqui mostro neste gráfico aqui embaixo do lado direito. Eu vou só afastar este uma vez que não vamos tirar a animação, mas se repararem neste gráfico aqui no fundo do lado esquerdo, desculpem, em baixo, isto é uma experiência em animais, em macacos, que foram artificialmente infectados pelo SARS-CoV-2, e há uma coisa muito interessante que se obteve destes dados. Uma é, como podem ver, a cinética da replicação. Ela é muito rápida, ao fim de 6 dias, 4, 6 dias já atinge o máximo de produção de partículas virais, isto in vivo, porque in vitro ele é um pouco mais rápido, ao fim de 48 horas, 72 horas é a nossa experiência, é que ele já tem um pico muito acentuado de replicação, mas rapidamente decai, e acima de tudo é que os animais não apresentam sintomatologia associada. E isto é um gráfico a nível nasal, este aqui que está ao lado é a nível da garganta. Portanto, como podem ver também, uma maior permanência do vírus a nível nasal, como também é sugestivo dos dados que eu vos mostrei há bocadinho a nível humano. O que é que acontece depois da infecção ter decorrido? Basicamente, depois do período de incubação, que já sabemos que é curto, na maioria das vezes, em 80% dos casos vamos ter uma infecção que é ligeira, que é, muitas vezes também é assintomática, sim, mas acima de tudo é ligeira e facilmente controlada pelo hospedeiro, e nos outros 20% tal não acontece. Ora, claro que a pergunta que se vai pôr, e esta que eu gostava também de abordar aqui, é porque é que há esta diferença, 80% corre tudo bem, em 20% as coisas não correm tão bem. E o que é que não corre bem? Eu chamo só a atenção neste gráfico que aqui está em baixo para dois dados muito importantes. Por um lado, este gráfico com as bolinhas azul, que tem a ver com a resposta inflamatória, como podem reparar, não param de aumentar quando a situação é grave, ao contrário do que acontece quando a situação não é grave e rapidamente normaliza toda essa vertente inflamatória da infecção. Por outro, se repararem, irremediavelmente, desde o início da infecção e de uma forma acentuada, se a infecção correr mal, vamos ter uma diminuição muito acentuada dos linfócitos T, a vermelho, e dos linfócitos B, a verde, e como podem reparar, chegam a valores muito, muito baixos, o que remete-nos para aquele problema da produção de anticorpos, muitas vezes surge nos indivíduos, e mesmo assim, mesmo em alguns casos, os indivíduos que recuperam. Ora, claro que toda esta dinâmica do que corre mal tem a ver com isto que eu aqui vos mostro. Não vou entrar em pormenores de tudo isto, até porque só isto seria talvez um curso, que é precisamente digamos, a tempestade de citocinas que são desencadeadas em consequência da infecção e que vão acrescentar dano àquele dano que já vimos anteriormente que o vírus é capaz de produzir devido à sua capacidade citopática, e isto não só afetando o compartimento respiratório, mas também compartimentos como sejam a nível cardiovascular, com variadíssimas situações que obviamente serão muitas delas as causas da morte dos indivíduos que entram em processo de descompensação desta mesma infecção. Portanto, para mim, claramente, esta é uma infecção que é bifásica, com uma primeira fase que é eminentemente viral, com digamos, a replicação viral a ser a causa de tudo aquilo que acontece, e uma segunda fase posterior que, em alguns casos, não surge, nos casos em que as coisas correm bem, esta fase não surge, mas que, devido a este exacerbado de resposta inflamatória, acabam por levar a estados de morbilidade e mortalidade muito acentuados. Claro que, e se olharmos para a atividade antiviral de qualquer fármaco, esta será a janela de intervenção ideal para esse mesmo fármaco, uma vez que é nessa fase em que o vírus está, digamos, a provocar os danos que estamos aqui a ver. Ora, eu aqui também, jogando um pouco com a capacidade de fazer, acabam por levar a estados de morbilidade, digamos, uma apresentação dinâmica, claro que punha ali novamente a curva que tinha a ver com a produção de anticorpos, mas vamos olhar de uma forma muito mais direta para aquilo que é importante, nessa fase em que depois produzimos anticorpos para os que produzem esta classe de IgGs vai ser eu aqui também vão ser essas que vão prevalecer. A pergunta que se põe a seguir é essas IgGs vão conferir imunidade ou não? E na faculdade estamos a fazer precisamente esse aferir da atividade dessas IgGs, ou da capacidade dessas IgGs,
de duas formas. Por um lado, aferindo se elas são capazes de se ligar àquela glicoproteína que eu vos falei no início, a glicoproteína S, e aí vamos dizer se o senhor tem ou não afinidade para essa glicoproteína, mas digamos, mais finamente fazemos um ensaio de neutralização. De que forma? Fazemos o vírus incubar com o soro de alguém que tenha estes anticorpos, diluições sucessivas desse soro e tentar perceber se até que diluição desse soro nós temos capacidade de neutralizar o poder infeccioso do vírus, dando como resultado o título de anticorpos neutralizantes. E, na verdade, estamos a fazer isto na faculdade, tal como a professora Ana da Silva disse logo no início, também nós temos estado envolvidos no diagnóstico. O nosso departamento, juntamente com muitos outros colaboradores de outros departamentos, estudantes de doutoramento, de vários grupos, reunimos de uma forma voluntária e, neste momento, são dados de hoje, de manhã, já analisámos 22.149 zaragatuas nasofaríngeas. Destas tivemos uma taxa de positividade de 0,86, portanto, sendo 191 dessas zaragatuas positivas. Além disso, e no contexto do aferir da imunidade, já estamos a detectar imunoglobulinas da classe G e da classe M em doentes. Nós fizemos aqui dois grupos que são bem distintos. Por um lado, os doentes que recuperaram e estudar esses doentes de uma forma específica, e por outro, a população em geral que pretende saber se tem anticorpos ou não, e como podem ver temos 120 no primeiro grupo e 200 no segundo, e os resultados que nós obtivemos foram precisamente 78% positivos no primeiro grupo, ou seja, há cerca de 20% de indivíduos recuperados que não têm anticorpos em quantidade suficiente para serem detectados, e 8% na população em geral, ou seja, a população que não reporta ter tido infecção anteriormente. E termino com uma imagem da faculdade, obviamente, mas acima de tudo das pessoas, que são essas que têm feito um esforço incrível nestes últimos meses para manter este serviço e para dar, na verdade, como podem ver em algumas destas imagens, são quase filmes de ficção médica, não de ficção científica, de ficção médica, todos vestidos a rigor, com o escafandro, trabalhando no maior das precauções para que não hajam acidentes de laboratório e tentando-se fazer um serviço que pensamos nós ainda útil à comunidade. E termino sem acrescentar mais nada, mas resguardando-me para eventuais perguntas que se possam vir a fazer a seguir. Eu vou parar a partilha, penso que já está. Estamos sem o ouvir, professor Aranda, está sem... Tivemos algumas dificuldades, algumas pessoas tiveram algumas dificuldades em entrar, já foram enviado um novo link a essas pessoas, e quem mantiver ainda dificuldades poderá entrar através do Facebook. Portanto, eu passaria já ao professor Jorge Gonçalves. O professor Jorge Gonçalves tem nos últimos anos dedicado muito o seu estudo a fármacos já aprovados e ao seu reposicionamento, que é o termo que ele utiliza no artigo que publicou na revista, que em inglês costuma utilizar outro termo, que é o drug repurposing, desses medicamentos já aprovados, aparecendo agora com outras indicações terapêuticas. Nesta revista, no artigo público da revista, dá dois exemplos paradigmáticos, que é o caso da talidomida, que sabemos que deu origem a todo o edifício regulamentar e hoje tem duas indicações perfeitamente em primeira linha em duas patologias completamente diferentes, uma infecciosa e outra do foro oncológico, e, por outro lado, também o sildenafil, que muita gente conhece. Eu, portanto, o professor Jorge Gonçalves dava-lhe já a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu só cumprimentava, agradecia o convite, estendo os meus cumprimentos aos restantes colegas membros do painel e cumprimento também toda a assistência que está a assistir a esta conferência. Eu pedi apenas que me confirmassem se está a ser partilhada. Estamos a ver, estamos. Muito bem. O tema que me foi colocado era um tema muito vasto para o pouco tempo que temos para esta conversa
inicial que nós esperamos ser estimulante para uma discussão mais intensa na segunda fase do nosso seminário e, portanto, eu permiti-me alterar o título e colocar aqui o que é que nós aprendemos com o redirecionamento de fármacos aplicados à Covid-19, porque de facto, se havia situação em que nós tivemos que implementar as questões de repurposing foi neste contexto da Covid-19. A pandemia não se anunciou, não houve condições para prepararmos fármacos direcionados para uma doença que é desconhecida e, portanto, o que fizemos foi criar um modelo de doença com base naquilo que nós conhecíamos da interação entre vírus e hospedeiro e recorrer aos fármacos que têm atividade farmacológica comprovada, que são usados clinicamente para outros contextos e ver como é que eles se comportavam no contexto da Covid-19. E, portanto, aquilo que eu hoje vou apresentar é aquilo que nós aprendemos dos sucessos ou até dos fracassos de fármacos que, à partida, deveriam ser eficazes na Covid-19 e o que é que nós podemos aprender para o futuro. O modelo que tem sido seguido para a doença, para a Covid, ela assenta num princípio que a gravidade do quadro inflamatório é um reflexo da carga viral e da capacidade que o vírus tem, deste SARS-CoV-2 tem, para infectar e para se replicar no organismo. Então aquilo que se procurou foi tentar perceber o ciclo de vida do vírus e tentar encontrar fármacos com potencial para intervir nesta cadeia. Então, assim, em síntese, qual é o ciclo de vida do vírus? Como o colega acabou de referir, o vírus ele precisa de entrar para dentro da célula. É fundamental para ele explorar a maquinaria de replicação que nós temos na nossa célula e é também importante para nós ativarmos o nosso sistema de imunidade inata, porque os sensores mais relevantes para nós detectarmos a presença do vírus estão dentro da célula. Então, o vírus interage com proteínas da membrana citoplasmática e estas proteínas promovem a criação de uma vesícula endosómica, um endosoma que se liberta da membrana e que passa para o citoplasma. No citoplasma, ele sofre esta vesícula, este endosoma enriquecido com enzimas do lisosoma, portanto, forma-se um complexo endolisosómico e estas enzimas degradam as proteínas. E este processo de degradação, que é pensado para destruir a partícula incorporada, acaba por ser perversa na medida em que acaba por permitir a libertação do RNA do vírus e o desencadear de uma cascata de replicação, quer por interferência da RNA polimerase, que se multiplica o RNA, tal como vai haver uma ativação da síntese das proteínas necessárias para formar novos vírus. Há a formação de novos vírus, esses vírus são libertados por exocitose e neste processo toda a maquinaria da célula é sequestrada. Isto vai fazer com que a célula acabe por morrer, portanto desencadeia processos de morte, apoptose, e isto levaria a que, com mais vírus no exterior, a propagação do vírus seria inexorável e com destruição sucessiva de células a células, a menos que haja alguma resposta contra isto. E felizmente nós temos isto, e temos isto porque temos no citoplasma aqueles sensores de perigo. São receptores que, quando detectam partículas estranhas, quer estes receptores estão presentes quer dentro do endosoma, quer no citoplasma e detectam este RNA, eles vão ativar a transcrição de dois tipos de proteínas. Uma, como o interferão gama, que vai servir para inibir o processo de replicação. Inibe na própria célula o processo de replicação do vírus e também vai ser lançado para o espaço extracelular para avisar as células vizinhas que alguma coisa da normal está a passar para elas serem menos permissivas à internalização do vírus. E depois vai haver a expressão de proteínas que estão envolvidas na resposta da imunidade inata, criam uma inflamação imunogénica, quer dizer que preparam o tecido, preparam os vasos
preparam a matriz extracelular para a chamada de células inflamatórias, neutrófilos, macrófagos e eventualmente linfócitos, e desta forma cria-se uma resposta inflamatória imunogénica que apoia nesta defesa e tenta destruir não só as células já lesadas, como também o próprio vírus. Repare, esta resposta inflamatória, que tem esta ligação entre o vírus e a resposta inflamatória, tem sido aqui a explicação para a Covid estar associada a um quadro inflamatório generalizado. Julga-se, por isso, que seja esta inflamação aqui que nós vemos aqui, que é amplificada de uma forma descontrolada e que faz a relação, a ponte entre o contacto com o vírus e este quadro inflamatório generalizado. Então, quando nós olhamos para este modelo e vamos ao nosso arsenal terapêutico, há fármacos que nós podemos identificar que serão eficazes nesta cadeia. E é assim que surgem fármacos como a hidroxicloroquina e o remdesivir e a dexametasona e fármacos semelhantes. E qual é, em que é que se baseia isto? Repare, porquê é que a hidroxicloroquina deveria ser eficaz? Muito mais eficaz do que o que se tem mostrado na prática. Porque a hidroxicloroquina e fármacos análogos, eles vão impedir a acidificação do endosoma. E esta acidificação do endosoma é crucial para que as enzimas do lisosoma atuem. É como o nosso estômago. É preciso o ácido para ativar a pepsina. Aqui é a mesma coisa. Se nós não acidificamos, não há atividade proteolítica e o vírus e todo o conteúdo fica intacto, fica enclausurado dentro do endosoma. E, portanto, se o vírus é a causa da resposta inflamatória, compreende-se a fé que muitos têm, inclusivamente muitos políticos, a dizer que a hidroxicloroquina tem que funcionar. E deveria funcionar se este fosse o modelo. Quando ao remdesivir, também dentro da mesma lógica, se insisto, há uma proporcionalidade entre a resposta inflamatória e o remdesivir. Se nós inibirmos a RNA polimerase, devemos ter menos vírus. E, portanto, deveríamos ter uma sintomatologia mais ligeira quando inibimos a replicação dos vírus. E, tanto quanto se sabe, o efeito do remdesivir é muito, muito, muito modesto. E relativamente à resposta inflamatória, que está associada a esta cadeia, esta resposta inflamatória é devido à ativação de uma via muito conhecida e partilhada por outras cascatas sinalizadoras de perigo, que é a via do NF-κB. E uma coisa nós sabemos, esta via do NF-κB é uma via que costuma responder bem a fármacos como os corticosteroides. E, portanto, nós temos aqui um cenário... Jorge, não estamos a ver, só vemos o seu... Não tem passado slides. Tem passado slides. Nós não estamos a ver, Jorge. Isto é mau. Então, então há aqui algum problema, eu vou... agora estão a ver os slides? Vamos, sim, senhor. Então, e eu vou... Então, há aqui alguma questão, portanto... Então, neste slide aqui, então eu vou-te repetir, a hidroxicloroquina atuaria aqui, nesta cascata, okay? E então, se nós impedirmos a acidificação, não deveríamos ter esta uncoating, portanto o RNA não se devia libertar, devíamos parar a doença. Se nós usássemos remdesivir e outros antivíricos, devíamos inibir a RNA polimerase e devíamos ter menos vírus. E no caso da resposta inflamatória, nós, com os corticosteroides são eficazes a inibir a via do NF-κB e nós não temos efeito. E, portanto, quando nós nos confrontamos com um modelo, que é um modelo que é aceito pela maioria das pessoas como um modelo que está associado à patogenia da Covid, e quando pegamos em vários fármacos que deveriam ser eficazes e não são eficazes, isto deverá levar-nos a pensar se estamos a pensar bem, se este é o modelo indicado. E esta é a primeira lição, é que a aplicação de repurposed drugs ao modelo da Covid levanta-nos dúvidas se o quadro inflamatório é desencadeado por esta via que está aqui representada. Então, qual é a alternativa? Que outras alternativas podem surgir, ou que deverão ser exploradas? Uma das alternativas, um dos pontos que deve ser prestado com atenção é esta interação que o colega acabou de referir. O vírus, para entrar, precisa de se ligar a uma proteína da célula. Ele até precisa ser pré-processado, mas não vamos complicar muito mais. Nós vemos aqui esta proteína aqui a roxo, que espero que estejam a ver, está aqui muito discreta, mas de facto estas proteínas elas ficam aqui integradas no endosoma,
são massivamente arrastadas para dentro do endosoma e ficam dentro do endosoma. E ficam dentro do endosoma durante bastante tempo. Para terem uma ideia, experiências que nós temos com o SARS-CoV-1 mostraram que só ao fim de entre 12 e 14 horas é que estas proteínas se libertam e regressam à membrana. Quando nós tentamos agora analisar os dados que temos com o COV-2, aquilo que nós sabemos é que o SARS-CoV-2 se liga com mais afinidade a estas proteínas, liberta-as com mais dificuldade. O que quer dizer que quando o vírus se liga a estas proteínas, vai retirar estas proteínas da membrana por largas horas, quem sabe dias. E portanto a questão que se coloca é saber, e estas proteínas não fazem falta na membrana da célula? Esta é a questão. É que elas fazem falta, muita falta, e fazem uma falta especial nos pulmões. E porquê é que fazem falta? A ECA2, a enzima conversora da angiotensina 2, faz parte de um sistema que tenta controlar os efeitos da angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma hormona libertada em situações de stress. Quando nós precisamos de aumentar a pressão arterial, esta substância é convertida, este pequeno péptido é produzido. E o que é que faz? Faz a constrição, os vasos ficam mais estreitos. E depois mantém este calibre. E como é que o faz? Desencadeia uma inflamação e, com o auxílio do seu parceiro, da aldosterona, causa uma fibrose. Os vasos ficam mais rígidos e mantém aquele calibre. E faz mais. Inibe a libertação de água e sal, que é para retermos mais sais, e vai ao sistema nervoso central. Não é o vírus, é o sistema angiotensina 2 ou a aldosterona, vai ao sistema nervoso central e diminui o nosso paladar, principalmente o nosso paladar, mas também o sabor. Porquê? Porque isto vai fazer com que haja, em termos fisiológicos, uma estimulação da ingestão de sódio. E porquê que, quando esta AC2, o ECA2, desaparece, nós perdemos a capacidade de vigiar esta angiotensina 2. E eu quero dizer que esta ECA2, o que faz é impedir o excesso deste efeito. Porquê? Porque produz uma outra angiotensina que faz o seu oposto. E porquê é que isto é muito importante, especialmente nos pulmões? Porque os pulmões são o órgão principal produtor da angiotensina 2. E faz sentido, reparem, se nós precisamos lançar a angiotensina 2 na circulação, nós, ao produzirmos isto na circulação pulmonar, nós lançamos esta angiotensina 2 na circulação, espalha-se rapidamente, chega ao coração e o coração distribui. E, portanto, a segunda lição que nós temos que retirar da aplicação da Covid, da aplicação do repurposing, é que no quadro, nos modelos de patologia, nós não podemos ignorar a implicação que pode advir da mobilização ou deneutralização da proteína de internalização. E, no caso do Covid-19, isso pode ter alguma relevância e deve merecer a nossa atenção. E porquê? Porque enquanto nós olhamos para os sintomas da Covid-19 e os diferentes sintomas e não conseguimos estabelecer um padrão, nós não conseguimos perceber porque é que a amplificação da inflamação, daquela inflamação que eu falei a princípio, ocorre mais em pessoas que têm menos capacidade inflamatória. Há aqui um conjunto de coisas que não batem certo, não há um padrão. Por outro lado, quando nós comparamos os sintomas da Covid-19 com os efeitos que nós detectamos, que são causados pela angiotensina 2 e a aldosterona, reparem a sobreposição de efeitos. Nós temos a inflamação pulmonar, inflamação cardíaca, que pudera, aquela onda da angiotensina, ela é lançada na circulação e o coração é o principal destinatário daquela onda. Temos a inibição da imunidade. A inflamação se a angiotensina 2 for culpada desta inflamação, a inflamação não é imunogénica. Porque uma razão muito simples é que se fosse imunogénica nós estávamos constantemente a produzir anticorpos para a inflamação que nós necessitamos para a nossa fisiologia. E repare, isto se calhar faz sentido com o facto de nós, quando avaliamos a fórmula leucocitária, nós vemos que os neutrófilos, afinal, não estão no tecido como deviam estar, estão nos vasos, e os linfócitos, em vez de estar nos vasos, estão nos órgãos linfóides. Parece que a inflamação, em termos da resposta imunitária, é toda para trás.
E tudo o que nós encontramos aqui, intolerância à glicose, anósmia, a libertação da interleucina 6 com a possibilidade de explotar a cytokine storm, as alterações de ferritina, CXCL10, portanto sobrepõe-se aos efeitos que nós observamos da angiotensina e da aldosterona. Portanto, se isto for, esta relação justificaria que nós olhássemos com alguma atenção para esta possibilidade. Pode não ser esta uma via, mas seguramente valeria a pena experimentá-la. Porquê? Porque se for esta via, nós temos já à nossa disposição um conjunto de fármacos muito alargado, muito estudado, que está à nossa disposição. E incluímos os inibidores da enzima de conversão, ou incluímos também os diferentes antagonistas AT1, que podiam ser administrados isoladamente ou em associação com antagonistas da aldosterona. E, portanto, se há aqui um espaço para nós testarmos alguma coisa ligada com o repurposing, talvez seja aqui. Como terceira lição da Covid-19 e do drug repurposing, é que não vale a pena nós continuarmos a lançar dinheiro para fazer mais investigação fundamental, mais investigação fundamental, mais investigação fundamental. Se nós não tivermos mecanismos ágeis para testar as hipóteses que a investigação fundamental nos aponta para a investigação clínica. E aquilo que está a dizer agora não surgiu agora. Nada disto que eu estou aqui a dizer é novo, para a minha pena. Há mais de 15 anos que esta hipótese foi lançada e que na sequência da SARS, em que artigos de opinião publicados em revistas de indiscutível qualidade e de grande reputação, como é o caso da Nature Medicine, diziam que na sequência da experiência que tivemos com a SARS-CoV-1, nós devíamos avaliar qual é o impacto dos fármacos inibidores da via da angiotensina para o controle desta sintomatologia, porque seguramente no futuro vamos ser expostos a novas pandemias e precisamos de ter experiência e encontrar novas formas de tratar. 15 anos passados e nada aconteceu. E, portanto, isto chama-nos também a atenção para que esta passagem do laboratório para a cama do doente, que é muito apregoada em termos das cadeias de investigação e de inovação, seja concretizada. E temos que agilizar os procedimentos. Pronto, eu estou naturalmente disponível. A minha apresentação, penso que não estará muito em linha com a apresentação dos outros meus colegas, mas eu acho que é isto um pouco... Obrigado, Jorge, que lançou aí algumas linhas de debate, que eu tenho a impressão que vou pedir também a alguns, principalmente ao professor Batel, para além da sua intervenção depois na parte final, e ao João Rocha para comentarem. Professor Batel é uma pessoa que tem publicado muito na área da segurança, eu diria que talvez seja o centro de investigação em Portugal que mais publica na área da segurança dos medicamentos, tem uma série de conceitos importantes sobre até o posicionamento do próprio farmacêutico na garantia da segurança dos medicamentos, e o que eu lhe pedi foi um pouco isso, neste contexto da Covid, em que, como vimos, se estão a experimentar medicamentos já antigos, mas, por outro lado, também há linhas de investigação, as vacinas são específicas, são novos medicamentos. Nesse contexto e complexidade de situações que o professor Jorge Gonçalves e o José Miguel referiram, que importância é que tem o garantir da segurança dos estudos que estão a decorrer neste momento? Bom, primeiro, cumprimento o Dr. Aranda, agradecer o convite e a longa amizade há muitos anos. Colegas de painel, não vou agora aqui. Um abraço a todos e obrigado por estarem aqui. E que eu vi com muita atenção, eu vou seguir a ouvir com muita atenção. Vou dividir esta intervenção em duas linhas. Uma é da vacina. Nós teremos provavelmente uma vacina e, portanto, temos de olhar para a monitorização da segurança das vacinas, quer no desenvolvimento, quer na fase pós-comercialização. Este é um aspecto. E o outro é dos medicamentos que o reposicionamento de medicamentos existentes, alguns com muito tempo já com alguma obsolescência terapêutica nas indicações para quais foram aprovados, isso acontece, é que não tira mérito na nova utilização terapêutica que venham a reivindicar e a reclamar, e portanto são estes dois aspectos que eu vou referir. Primeiro há uma pressão emergente por parte das sociedades, e não vale a pena justificar porque é tão evidente,
para que haja uma vacina. Nós estamos numa situação de algum impasse, não sabemos exatamente como é que a pandemia poderá vir a evoluir, também não queremos fazer futurologia, mas de qualquer maneira temos uma vantagem. Ao chegarmos a uma vacina, temos experiências prévias, designadamente dos planos de monitorização de segurança que foram feitos para o H1N1 e cujo delineamento podem ser perfeitamente adaptáveis nesta situação. Agora, se isto está a ser feito ou não, de acordo com aquilo que é o meu melhor conhecimento, particularmente no Sistema Nacional de Farmacovigilância, não sei, é provável que venha a ser feito. Na realidade, o que nós temos agora de olhar para um plano de monitorização de segurança, eu vou detalhar só alguns aspectos muito genéricos, prende-se com o seguinte. Primeiro, a estratégia vacinal vai ser uma estratégia de cobertura de toda a população ou só de grupos de risco, e isso não está ainda perfeitamente definido, tanto quanto é do meu conhecimento. E, portanto, são opções que não são meramente opções políticas, são opções terapêuticas, que têm, obviamente, implicações económicas, mas temos aqui duas perspectivas. De qualquer maneira, elas vão influenciar o estudo que terá de monitorização que terá de ser posto em prática, que necessariamente terá de ter um delineamento de coorte prospectivo. E de coorte prospectivo com comparadores, com controles não vacinados. E este tem de ser, como disse, o delineamento do estudo de monitorização de segurança. Quais serão aqui, cabe neste momento, porque parece que a apresentação e a evolução da história natural da doença não tem um padrão tão uniforme quanto outros quadros, aqui leva-nos a um problema, a uma outra questão, que é quais serão os outcomes primários e os outcomes secundários neste estudo de monitorização de segurança. Obviamente que aqui terão de se desenvolver patient reported outcomes, portanto, alguns instrumentos que não estarão ainda afinados para esta doença, para o Covid-19, deixem-me dizer isto, referido desta maneira, e depois outcomes, os mais hard, as medidas dos internamentos, etc. Portanto, outcomes definitivos. E, genericamente, também temos de ver dois aspectos. São os efeitos adversos de instalação rápida, quase imediata, e os efeitos adversos de longos tempos de latência. Felizmente que estes são mais raros, mas são muito importantes. Eu lembro só que demorou algum tempo, demoraram alguns anos, até que, por exemplo, se associasse a narcolepsia à vacina da gripe, da gripe sazonal. E, portanto, os efeitos adversos raros são graves, têm longos tempos de latência e determinam, como é óbvio, duas coisas. Primeiro, o tempo de follow-up. Este estudo de monitorização intensiva de segurança não deve ter e não pode ter menos de 12 meses, menos de um ano, no mínimo. E depois a dimensão amostral. Para o efeito adverso grave que tenha uma incidência baixa de 1 em 10 mil expostos, por exemplo, não é possível trabalhar com efetivos inferiores a 60, 70 ou 80 mil pessoas. 80 mil sejam doentes, sejam não doentes. Portanto, são estes dois desafios que se colocam e também podemos ter, nós se calhar não temos massa crítica suficiente em Portugal para isoladamente conduzirmos, e faria todo o sentido conduzirmos este trabalho de monitorização, e faria todo o sentido entrarmos em redes colaborativas, potenciando aquilo que é a nossa capacidade instalada ou aquilo que internacionalmente e designadamente ao nível da União Europeia se pode vir a fazer. Esta é a minha primeira preocupação, é a monitorização de segurança das vacinas que eventualmente possam surgir e que têm de ser um delineamento de porte prospectivo, e outra coisa que vai ter de acontecer é ter sistemas dedicados de recolha da informação, ou seja, da notificação, já falei da questão dos outcomes, mas depois do tratamento da informação. Eu devo dizer que nós não temos em Portugal
ainda estruturas, por exemplo, os norte-americanos têm o VAERS, que é o Vaccines Monitoring Systems, tem o Vaccine System Data Link, tem o PRISM. Isto são alguns sistemas de monitorização de segurança da vacinação que existem nos Estados Unidos. Nós na Europa também temos, por exemplo, a OMS tem o AFI, que é o Adverse Events Following Immunization, não vou dizer os acrónimos do GACBS, mas nós, Portugal, não temos nenhum sistema especificamente destinado à monitorização de segurança das vacinas. Não é difícil de implantar, não é difícil de sustentar, a rede está criada naturalmente, de notificadores, e claro que com a participação também dos doentes, mas é algo que nós temos de vir a pensar. E isto é uma oportunidade que acho que deveria ser aproveitada para esta questão da vacina de Covid, devia ser aproveitada para pensarmos em pôr isso em prática, para depois não corrermos atrás de prejuízo. Esta era a primeira parte. A segunda parte é a relação ao reposicionamento dos medicamentos. Neste momento, tanto quanto é do meu conhecimento, estão em curso, expurgando as vacinas, o número pode ser corrigido para um lado ou para o outro, 687 ensaios clínicos registados para esta indicação terapêutica. Das intervenções mais díspares que possamos imaginar, desde single medicine studies, estudos de 2, 3 medicamentos em simultâneo, muitas diferenças de doses e de posologias. Isto vai depois, independentemente dos resultados, criar alguns problemas, que é o pooling data, tem diferenças. Há pouca informação sobre a validação da seleção de doses. Repito, não há uma base muito racional para a terapia combinada, e devo dizer que, por exemplo, aquele ensaio que foi descontinuado no Brasil, que associava a azitromicina com a hidroxicloroquina, por exemplo, era claramente um repurposing, foi descontinuado porque a taxa de letalidade no braço de intervenção estava a crescer brutalmente e, portanto, era estatisticamente e clinicamente significativa já relativamente ao comparador. Há aqui dois aspectos que eu chamava a atenção, e depois também até convosco, com os colegas todos, e particularmente com o Jorge, que é a seguinte: nós temos dois tipos de medicamentos que podemos fazer, isto é uma classificação atribiliária, quer dizer, são os medicamentos que nós temos o perfil de segurança relativamente bem conhecido, porque têm uma extensão de utilização e disposição populacional continuada ao longo de muito tempo, e são os sistemas, e portanto verificam já todos os critérios atuais de elaboração de relatórios periódicos de segurança, da revisão semanal da literatura relativamente a tudo que possa surgir desses medicamentos, e os medicamentos, que já têm alguns anos, foram desenvolvidos e utilizados em alturas em que os sistemas de identificação de iatrogenia medicamentosa eram débeis ou inexistentes, depois podem não ter tido uma continuada exposição populacional, e esses conhecemos pior. Portanto, a relação benefício-risco destes dois tipos de medicamento, a avaliação das relações benefício-risco destes dois tipos de medicamentos pode ser diferente. Significa isto que, qualquer que seja o repurposing, há sempre a necessidade, e haverá sempre a necessidade, de conduzir estudos PASS, ou seja, nós conhecemos como Post-Authorization Safety Studies. No fundo, se considerarmos que a validação clínica, através de estudos experimentais, da indicação terapêutica, for favorável, nós nunca podemos esquecer que os estudos experimentais não têm capacidade, não têm poder para detectar, até porque não são desenhados para isso, detectar efeitos adversos designadamente graves, menos frequentes ou de longos tempos de latência. Portanto, temos de pensar que aqui há lugar e há necessidade de um estudo PASS, e também uma outra coisa, que é adotar para esses medicamentos o sistema do triângulo negro invertido, que é um medicamento que estará sempre sujeito a monitorização
adicional de segurança. Estes dois aspectos para mim são muito importantes e temos aqui depois de equacionar finalmente um aspecto, que é o aspecto do enquadramento legal e do enquadramento regulamentar, como sendo um especialista nessa área, mas é que todo o edifício regulamentar está elaborado na lógica de um determinado modelo, o medicamento é desenvolvido, tem uma IM, e estes medicamentos não escapam um bocadinho a esse modelo e, portanto, não sabe exatamente que obrigatoriedades tem de ter e em que momento e qual o suporte legal que lhes pode estar associado para que tenhamos sempre a capacidade e a possibilidade de conhecer, tão na extensão do possível, o perfil de segurança e as relações de benefício e risco para esses medicamentos nas diversas indicações que possam vir a ter, porque todos sabemos, e parece-me que isto é intuitivo, a relação benefício-risco do medicamento não é uma entidade abstrata, é uma entidade que existe em função de uma indicação terapêutica, existe em função de subgrupos populacionais que possam estar expostos ao medicamento, e ela varia desde subgrupo populacional para subgrupo populacional expostos, e consequentemente temos de arranjar aqui um conceito que possa ser adotado por reguladores, e tem de ser adotado por reguladores para estes medicamentos objeto de propósito. Eu dou sempre o professor Jorge Gonçalves, aqui de amigo, deu o exemplo, ao doutor Aranda, foi do Jorge Gonçalves, da talidomida, iremos logo que a talidomida, na primeira indicação, neste momento tem 7 indicações, se me não engano, aprovadas. Mas na primeira indicação aprovada, teve logo um plano de gestão de risco violentíssimo, do ponto de vista do seu confinamento, passo a expressão. Isso é um exemplo claro daquilo que eu estou exatamente a referir. Eu ficava por aqui nestes comentários relativamente à segurança, fazendo só 2 ou 3 notas finais para, enfim, recapitular. Uma coisa, temos de ter duas perspectivas, olhar para a segurança e preparar-nos para estudar a segurança das vacinas vacinas que aí virão. Devemos ter inspiração no que foi feito, e muito bem, o H1N1. Os modelos estão já prestes. Daí, no delineamento, não há muito a mudar. A adaptar para aquilo que é a história natural desta doença. Ponto 2, no reposicionamento, há um conjunto de questões associadas à segurança. Há o regulatório desta situação, as avaliações das relações de benefícios e risco e indicações terapêuticas não foi bem estudado, a questão do conhecimento prévio que temos do perfil de segurança, isso é muito importante. Repare que nós, por aqui termino, nós tivemos um período muito recente da nossa história regulamentar, em que, num intervalo de 3 anos, retirámos, por questões de segurança, mais medicamentos do mercado do que no restante período todo da história regulamentar, digamos assim. Porquê? Porque foram desenvolvidas as metodologias, foram aplicadas as metodologias, foram retirados os medicamentos do mercado de acordo com estes novos crivos, e que hoje vemos que, a partir daí, o número de medicamentos que são retirados, independente de terem ou não alerta de segurança, são retirados do mercado por questões de segurança, veio a decrescer, eu não diria significativamente, não sei, mas veio a decrescer. Eram estas considerações que eu estava aqui. Obrigado, Sr. Batel. Eu passaria já ao João, porque eu aqui aprecio-me no fim de pôr-vos um pouco a discutir entre vocês, porque há aqui coisas que estou convencido que não serão unânimes. E, João, pedi-lhe para falar fundamentalmente, eu estou a dizer isso porque tenho falado com o João e estamos num grupo com o Zé Miguel, que tem acompanhado a evolução da terapêutica nestas áreas, e falasse fundamentalmente na questão das vacinas, mais ao pormenor, para as pessoas terem uma ideia de quais são as abordagens que estão a ser feitas nas várias linhas de investigação, e depois focalizasse na sua, e também a ideia que tem para acrescentar à do Jorge. Ele falou dos hoje nos ACs, eu focasse, eu estou a dizer isso porque conheço um artigo que ele vai publicar, publicou na revista, vai estar disponível, e focasse porque não temos já muito tempo e ainda temos algum tempo para perguntas. Está bem, João? Muito obrigado, João.
Bem, antes de mais, eu gostava de agradecer o convite ao professor Aranda da Silva. Tem sido um gosto colaborar ao longo dos anos como revisor da Revista Portuguesa de Farmacoterapia e agora neste webinar, portanto, muito obrigado pelo convite. E não posso deixar de cumprimentar dois professores, já vou ao terceiro, mas dois professores deste painel que foram tão importantes na minha formação, o professor Jorge Gonçalves e o professor Batel Marques, pessoas extremamente importantes na minha formação, não só como farmacêutico, mas também como farmacologista. Portanto, é uma honra partilhar este painel convosco e, obviamente, também é um prazer partilhar este painel com o meu colega de aventuras na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, o professor José Miguel. É um gosto de estar aqui consigo também. Eu, tendo em conta aquilo que já foi dito, eu quase que me dá vontade de começar a discussão já, porque foram tão interessantes as perspectivas que realmente foram criadas aqui uma grande abertura para se falar dos aspectos mais interessantes. O meu objetivo é apenas fazer aqui uma pequena revisão, e ponto de situação do que existe hoje em dia em termos de maior evidência, por pouco que seja, mas de maior evidência dos fármacos que já foram desenvolvidos até agora. Eu estou a detectar agora um problema com o meu Teams. O meu Teams não está a permitir partilhar o ecrã. Eu julgo que vou ter só deixem-me ver se eu consigo resolver o problema. Ok, acho que já consegui. Pergunto se estão a ver a minha apresentação? Não. Não? Agora estamos a ver já estamos, João. Ok. Não se esqueça de pôr os slides a mexer, está bem? Sim, isso que eu vou fazer agora. Ora bem, portanto, o meu objetivo aqui não será tanto entrar em pormenores que felizmente o professor José Miguel e o professor Jorge Gonçalves já entraram em termos de alguns mecanismos mais específicos, mas é mesmo fazer aqui um resumo da principal evidência que foi sendo gerada ao longo destes meses. Eu não vou, tal como disse, já agora só para confirmar, estão a ver o slide seguinte, certo? Sim? Não. Só estamos a ver o primeiro. Tem que passar à mão, João. Ok, pois já estou a ver que o problema é geral. Estão a ver o segundo slide? Estamos, sim, senhor. Ok. Portanto, aqui o meu objetivo, lá está, não é entrar dentro dos mecanismos responsáveis, aliás, dos alvos farmacológicos que têm sido testados, mas sim fazer uma revisão dos principais fármacos que têm gerado mais evidência. E eu aqui vou-me focar nas duas abordagens que claramente têm um papel importante no controle da doença Covid-19, que é claramente a abordagem de inibir a replicação viral. Portanto, uma fase, tal como o professor José Miguel disse no início, será importante no início tentar reduzir ao máximo a proliferação e replicação viral. Portanto, uma das abordagens será essa e é onde está incluído o Remdesivir. E depois também falar, mesmo que breve, sobre a abordagem imunomoduladora, porque sabemos que a Covid-19 no fundo leva a um síndrome que já é muito conhecido, que é o síndrome de dificuldade respiratória aguda, e uma das coisas que realmente mostra que isto é uma área extremamente difícil de gerar evidência clínica é porque neste momento, já décadas depois de ter sido descrito este síndrome de dificuldade respiratória aguda, continuamos sem uma única abordagem farmacológica aprovada. Portanto, a única estratégia terapêutica que nós sabemos que é eficaz na redução da mortalidade em doentes com síndrome de dificuldade respiratória aguda é a ventilação protetora. E isto claramente mostra a dificuldade em conseguir encontrar fármacos que sejam eficazes no tratamento deste síndrome.
Portanto, no fundo, as principais abordagens são estas. Por um lado, a abordagem antiviral, por outro lado, a abordagem imunomoduladora. Claramente, e tal como o professor José Miguel disse, a abordagem antiviral será teoricamente mais útil numa fase inicial, portanto, impedir aquela curva mais exponencial de carga viral a nível do sistema respiratório, a nível dos pulmões. Os exemplos mais estudados, obviamente, o Remdesivir, e houve outros, o braço do Lopinavir, Ritonavir e outros antivirais têm sido avaliados, mas sem uma grande capacidade de gerar evidência clínica. E depois temos a abordagem imunomoduladora, cujo objetivo será, no fundo, tentar tratar os doentes quando chegam a uma fase mais avançada, portanto, quando requerem oxigenação ou, eventualmente, até ventilação mecânica mais invasiva. Colocaria aqui também nesta abordagem, talvez a redução do risco de progressão para disfunção múltipla de órgãos. Portanto, sabemos que nestes doentes, muitas vezes começamos com uma inflamação exacerbada a nível respiratória, e tal como noutras doenças em que o desenho inicial da doença começa por uma infecção respiratória, acaba por progredir por disfunção múltipla de órgãos e choque séptico. Portanto, uma das abordagens será eventualmente nestes doentes impedir que isto progrida neste sentido. Obviamente, em termos de exemplos mais estudados nesta abordagem, os corticosteroides, eu aqui quero realçar que, apesar da dexametasona ter sido o corticosteroide incluído no ensaio clínico que gerou a evidência que todos já ouvimos falar, os corticosteroides já estão a ser utilizados em vários tipos de choque há décadas, o que não quer dizer que a sua evidência seja muito clara. Portanto, mesmo em termos de guidelines clínicas para tratamento de doentes com choque, nós vemos grandes incongruências entre guidelines, o que mostra também a dificuldade que tem existido em gerar evidência clínica também nesta área. Eu optei por colocar aqui também outra abordagem que não é, poderemos chamar um pseudo-repurposing, porque é um fármaco relativamente recente e que já tem indicação para tratamento de doentes com cytokine storm, portanto a tempestade de citocinas que o professor José Miguel já falou, e que no fundo é um salto um bocadinho menor para a utilização que se pretende na Covid-19. Fazendo agora um resumo muito breve, eu aqui não vou estar a avaliar os resultados que foram gerados, vou estar a simplesmente citar os resultados que foram gerados ao longo dos últimos meses, e obviamente que um dos primeiros na abordagem antiviral é o Remdesivir. Portanto, esta abordagem foi uma das mais, como sabemos, uma das mais estudadas, e a evidência preliminar de benefício clínico foi gerada principalmente por um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, com colaboração do National Institute for Allergies and Infectious Diseases, e realmente o que foi gerado neste ensaio clínico foi uma evidência clínica estatisticamente significativa em termos de redução do tempo médio de recuperação. Portanto, a partir do momento em que o doente é aleatorizado no ensaio clínico numa determinada fase da doença, até atingir um determinado estado de redução da doença, ou seja, se estava ventilado, deixar de estar ventilado, ou se estava internado, deixar de estar internado, e verificou-se aqui uma diferença de 11 dias para Remdesivir versus 15 dias para o placebo. Verificou-se também uma diminuição na taxa de mortalidade, mas aqui apenas por simples curiosidade científica, porque não foi estatisticamente significativo. Eu aqui gostava de realçar que este estudo apenas demonstrou este benefício clínico em doentes que requerem oxigenação. Portanto, em doentes com uma fase mais moderada da doença, ou mesmo em doentes que requerem ventilação mecânica ou circulação extracorpórea, oxigenação extracorpórea, aliás, não se conseguiu ver esse benefício. Obviamente nós estamos numa altura em que existe o que se chama uma unmet need, portanto, a partir do momento em que não há fármacos aprovados, sabemos que existe alguma flexibilidade das agências reguladoras do medicamento. Portanto, tanto a FDA como a EMA tinham um processo, no caso da EMA, chamado Rolling Review, em que as empresas iam fornecendo os dados
à EMA para fazer a avaliação contínua, e o que aconteceu foi que, tendo em conta estes resultados preliminares, o Remdesivir foi o primeiro medicamento aprovado pela EMA com indicação para a Covid-19. Eu aqui gostaria de realçar, e tal como o professor Jorge Gonçalves também já referiu, esta é uma aprovação um bocadinho diferente das outras. Portanto, nós temos aqui uma AIM que foi concedida, no entanto eu realço que é uma AIM condicional. Portanto, nós sabemos que para a obtenção desta AIM não foram dados todos os dados que normalmente seriam necessários para ter uma AIM completa. E eu aqui realço que, tal como o professor Jorge Gonçalves disse, estamos a falar, para já, um benefício clínico que não é muito, não vou dizer que não é relevante, porque é óbvio que é relevante, mas não é um benefício clínico que seja muito evidente. E eu aqui gostava de realçar um exemplo, já de alguns anos, de um fármaco que foi introduzido, foi o primeiro introduzido para tratamento da sepsis, foi a proteína C ativada, e que passado alguns anos foi retirada ou revogada a AIM por falta de relação benefício-risco, porque a eficácia clínica estava a ser difícil de comprovar nos doentes em vida real. Portanto, sabemos que isto é um bom pronúncio, mas precisamos de continuar a perceber a relação benefício-risco deste fármaco. Eu aqui não queria passar muito pelos resultados, queria só reforçar que realmente, a par do Remdesivir, foi dos fármacos que conseguiu gerar alguma evidência clínica. Eu aqui realço apenas nos doentes com uma doença moderada ou grave, em que se verificou alguma redução de mortalidade. Claro que, se nós falarmos em termos de fração, estamos a falar de 1/3 a menos de mortalidade e 1/5 a menos de mortalidade, dependendo dos doentes que estamos a falar. Claro que, quando vemos em termos de taxa de mortalidade, podemos ver aqui de uma forma mais clara o benefício clínico que está por trás, que nós sabemos que neste momento tem as suas limitações. Muito brevemente falar apenas desta classe, dos anticorpos anti-interleucina 6, que são extremamente eficazes no tratamento da síndrome de libertação de citocinas grave ou potencialmente fatal, e sabendo a importância que este síndrome tem nos doentes com Covid-19 grave, poderá ser, se atingir benefício clínico suficiente em ensaios clínicos, poderá ser uma opção interessante. Aqui estão apenas alguns dos ensaios clínicos de maior dimensão, que são aqueles que têm uma maior probabilidade de gerar evidência mais facilmente, porque sabemos que nem todos os ensaios clínicos que têm aparecido são de dimensão e qualidade suficiente para conseguir demonstrar benefício clínico ou sequer demonstrar relação benefício-risco positivo. Obviamente que uma das principais objetivos nesta fase de Covid-19 é realmente a obtenção de uma vacina. Eu aqui queria realçar que estamos num ponto em que nem sequer a imunização natural ao SARS-CoV-2 está bem caracterizada. Nós não sabemos exatamente quanto tempo é que dura a imunização ao SARS-CoV-2 em doentes que foram infectados da forma natural, obviamente. Não sabemos a titulação de anticorpos se mantém igual, a partir de quanto tempo é que diminui, portanto há muito pouco que nós sabemos e obviamente isso dificulta também o desenvolvimento de vacinas. Eu aqui queria de forma muito, muito breve fazer um overview do tipo de vacinas que estão a ser desenvolvidas. Portanto, nós temos vacinas de vírus inteiros, portanto temos vacinas de vírus inativados ou enfraquecidos, vacinas com vetores virais, vacinas à base de ácidos nucleicos e vacinas proteicas. Eu julgo que a maioria saberá diferenciar entre todas, mas apenas para relembrar algumas características de cada uma delas no contexto da Covid-19. O caso das vacinas através de vírus ou inativos ou enfraquecidos, sabemos que existem várias aprovadas. No entanto, sabemos que normalmente também requer uma extensa avaliação de segurança, o que no caso em particular em que se quer uma aprovação rápida poderá não ser uma vantagem. Em termos de exemplos destes vírus que estão a ser estudados já numa fase mais avançada para a Covid-19, temos dois, ambos de empresas chinesas, portanto Sinovac e do Instituto de Wuhan. Temos depois
vacinas à base de vetores virais. Aqui o objetivo é, no fundo, que este vetor viral permita a produção de determinado tipo de proteínas do SARS-CoV-2 quando for administrado. Grande parte deste formato de vacina que está a ser desenvolvido é à base de adenovírus. Dois dos exemplos, eu se calhar realço o principal, peço desculpa, que é o que está a ser desenvolvido pela Universidade de Oxford. Relativamente às vacinas baseadas em ácidos nucleicos, há aqui uma potencial desvantagem. Ainda nenhuma vacina deste tipo foi aprovada. Portanto, apesar de termos aqui facilidades a nível de produção, há obviamente aqui algum desconhecimento que leva a problemas de segurança, ou pelo menos de desconhecimento de segurança, mas também sabemos que muitas das que estão a ser estudadas são à base deste sistema, principalmente uma das que tem sido mais falada, a da Moderna, em colaboração com aquele Instituto dos Estados Unidos das Doenças Infecciosas. Vacinas proteicas também existem algumas, portanto isto no fundo é a administração de proteínas virais e sabemos que também algumas empresas estão a usar esta estratégia. Relativamente aqui a este isto estava oculto, não era suposto apresentar, vou passar à frente. Ora bem, em termos de overview de vacinas em desenvolvimento, estamos a falar, portanto isto foi o último update da OMS, portanto foi feita a atualização ontem. Temos neste momento 137 vacinas experimentais em desenvolvimento pré-clínico e 23 vacinas experimentais em desenvolvimento clínico nas várias fases, portanto fase 1, fase 2 e fase 3. Relativamente às vacinas e ensaios clínicos de fase 3, eu realço aqui as duas que estão com ensaios iniciados já, portanto a Sinovac, que é a vacina de uma empresa chinesa, e a da Universidade de Oxford, que já iniciou o ensaio clínico fase 3, e depois temos algumas que estão prestes a iniciar, está previsto ser iniciado em julho, ensaios clínicos de fase 3 também. Portanto, estamos a falar de ensaios clínicos de fase 3 que estão na ordem dos milhares ou dezenas de milhares de doentes previstos estarem incluídos nestes ensaios. Por último, eu gostaria também de dar aqui a perspectiva regulamentar. Obviamente que antes da Covid-19 já existiam guidelines sobre como fazer uma avaliação clínica das vacinas e obviamente que há várias questões que têm de ser esclarecidas antes de existir uma aprovação. Claro que algumas poderão ficar um pouco atrasadas numa aprovação condicional, mas a imunogenicidade é claramente uma das questões importantes a esclarecer e obviamente a eficácia e segurança, dois dos pilares da aprovação de medicamentos que não podem faltar. Esta também estava oculta. Queria apenas realçar que, apesar de já existirem guidelines, existe obviamente uma concertação, principalmente entre a EMA e a FDA, sobre como facilitar ou como ajudar as empresas a melhor desenvolver vacinas para a Covid-19, principalmente a nível dos ensaios de fase 3, e eu aqui queria realçar alguns aspectos. A necessidade de incluir milhares de doentes para que se consiga gerar evidência clínica razoável, a importância de incluir adultos mais velhos e idosos para avaliar eficácia e segurança nestas pessoas, de fazer um período de follow-up que seja longo o suficiente, estamos a falar pelo menos de 1 ano de follow-up, e obviamente ter uma avaliação de segurança que seja em tudo semelhante a todas as outras vacinas. O que é que isto significa? Significa que obviamente se olharmos para a experiência que nós temos da produção de vacinas, claramente demora muito tempo desde o primeiro ensaio clínico até à aprovação de vacina. Sabemos que o objetivo para a Covid-19 já se fala desde há muito tempo, é ter a vacina aprovada entre 12 a 18 meses. Obviamente que isto varia, há muitas variáveis envolvidas e podemos discuti-las de seguida, mas lá está, o caminho pode ser longo, mas o objetivo é ter algo o mais depressa possível. Eu concluo a minha apresentação por aqui e acho que depois será muito mais rentável continuarmos agora numa discussão. Muito obrigado, João. Eu tenho muito poucas perguntas, aliás as perguntas que eu tenho aqui no painel são quase todas administrativas,
elogiosas para as vossas intervenções, mas que não acrescentam muito, e eu ia pedir-vos a vocês para darem uma ronda de comentário, começando pelo Zé Miguel, se quer fazer algum comentário às diversas intervenções. Zé Miguel, quer? Já está. Estava com o coisa desligado. A intervenção fundamental, eu acho que é do desconhecimento de muitas áreas importantes para percebermos quer o tratamento, quer a vacina, e no âmbito da vacina há uma coisa que a mim me preocupa, no fundo, tendo como exemplo outras infecções virais, que é saber até que ponto é que a imunidade que é adquirida pela vacina vai ser uma imunidade protetora e não uma imunidade, como acontece com o dengue, exacerbadora da infecção. E sabemos perfeitamente qual é o mecanismo que está envolvido. Se houver serótipos diferentes e esses serótipos poderem co-circular, como acontece com o dengue, com os diferentes serótipos. Portanto, essa para mim é a preocupação fundamental em termos de segurança. Que não tenho fé nenhuma nas vacinas de DNA e de RNA mensageiro. Não acredito muito que elas vão chegar a algum bom porto. Tenho esperança que que utiliza o adenovírus, no fundo com experiência já do ébola, possa ter algum sucesso. E isso aí acho que sim. Embora não tenhamos conhecimento sobre quais são os tais correlates of protection, que digamos que é a primeira pergunta que se devia pôr sempre nestes casos. O que é que nós temos que induzir para ser protetor? Não sabemos ainda muito bem, mas obviamente que... E outra nota que eu também gostava de realçar, se calhar as vacinas com vírus vivos, atenuados ou inativados, poderão ser muito mais eficazes à semelhança do que vimos com outras infecções virais que induzem uma resposta imunitária para várias proteínas, não só para uma, enfim, com uma capacidade de resposta imunitária muito mais eficaz. Ok, obrigado, Zé Miguel. Jorge, além do que comentário queira fazer, eu gostava que o João acrescentou aqui mais uma hipótese, não propriamente reproposing, porque é um medicamento mais recente. Gostava de ouvir a sua opinião sobre essa proposta também do João. Estou a falar de resposta imunomoduladora, que ele chamou resposta imunomoduladora. Sim. Muito obrigado. Eu acho que as intervenções foram muito interessantes e esta questão, isto faz sentido, quer dizer, nós, portanto, eu continuo, não é uma questão de fé, é uma questão de olhar para os dados e continuo sempre a pensar na questão da Covid-19 como uma lateralidade. Se calhar o vírus não é o menos culpado da coisa. Nós, pelo menos, devíamos manter o espírito aberto para analisar todas as hipóteses, já que os dados que temos, quer com Remdesivir, quer hidroxicloroquina, quer dizer, não é com 12 dias, quer dizer, aquilo devia diminuir, se fosse uma questão viral, devemos ter resultados. E está descrito que o papel-chave da interleucina 6 como trigger da cytokine storm, e portanto faz todo sentido. A única diferença que eu tenho em termos de opinião é que, face aos dados, face ao conhecimento que eu tenho, eu vejo mais aquela interleucina 6 e aquela libertação de citocinas e a possibilidade de nós termos imunomoduladores para bloquear uma das cascatas que é desencadeada pelo efeito imunogénico, porque aquela inflamação, se aquela inflamação fosse imunogénica, nós não devíamos ter aquela fórmula concitária. Portanto, eu concordo, acho que faz todo sentido, mas aponta já numa posição muito cá em baixo da cadeia que eu imagino. E acho que faz todo sentido. E relativamente à questão que o professor Francisco Attel colocou, ele coloca a questão com muita pertinência, quer dizer, nós temos que, na avaliação de possíveis soluções, nós temos que ser muito sérios, cuidadosos e fazermos sempre esta avaliação do benefício do risco. Eu, como sabem, sempre fui muito crítico relativamente à questão da hidroxicloroquina. Não basta haver uma lógica ou racional, é preciso ver se aquilo que nós temos a ganhar justifica aquilo que podemos a perder. E claramente a hidroxicloroquina está dentro daqueles que têm um perfil. Já uma coisa completamente diferente poderá ser, se fossem testados, os fármacos, não todos, porque temos aí que ver análises farmacodinâmicas, diferentes farmacodinâmicas entre os diferentes grupos, mas claro, quer dizer, quando eu tenho, por um lado, uma comparação do risco com o uso da hidroxicloroquina, ou tenho com o antagonista AT1, que foi testado para ser usado cronicamente, desde que as doses
que eu vou usar estejam dentro daquelas que foram testadas, nós estamos a falar de um campeonato completamente diferente. E por isso, a questão que me tem incomodado mais, eu ando a dizer isto desde março, que é, olhem também para este ponto vale a pena, e na altura eu tinha dito, atenção, se isto for assim, isto não vai haver imunidade de grupo. Porque é de esperar que se a inflamação for aquela, nós não vamos ter imunidade. Porque o que nós estamos a libertar é uma substância que é imunossupressora. O angiotensina 2, a aldosterona, ele por definição causa uma inflamação, mas não tem aquela quimiotaxia, ela mantém os neutrófilos e os macrófagos à distância, porque senão era uma catástrofe. E, portanto, isto tem tudo confirmado. Eu acho que valia a pena. Aliás, há trabalhos que mostram que a angiotensina 2 está alterada em doentes com Covid e, portanto, isto merecia de ser tratado. E aquilo que me surpreende é porque é que não... Porque é que as pessoas... Reparem, as pessoas dizem que é preciso produzir evidência. E permitem uma franqueza. Quem é que vai produzir a evidência? A indústria? Seguramente não. Porque das duas uma tem que jogar, e é legítimo. Se eu estou aqui a poder desenvolver um fármaco que posso ter mais-valia com aproveitamento de nicho, porque é que eu hei de estar a gastar recursos com coisas que já estão fora de patente e que estão com custos que são muito inferiores. Portanto, há aqui questões que têm que ser tratadas e que depois são difíceis e, portanto, é necessário. Agora, eu gostava de conversar, porque uma coisa que eu não sei, e eu queria aproveitar aqui a presença do Zé Miguel para me explicar uma coisa que tem a ver com as vacinas. Eu sou um indivíduo que não tenho fé. Eu vejo as coisas e ou as coisas me parecem, do seu ponto de vista fisiológico, fazem sentido, ou então tenho dúvidas e eu não tenho certezas, gostava que me ajudasse a esclarecer. Vamos imaginar. O vírus, a via aérea é a principal via infectante, certo? Quer dizer, e o principal problema é quando o vírus atinge as vias aéreas inferiores, certo? Os alvéolos. Portanto, se o vírus entrar em contacto com o pneumócito, se por acaso esta hipótese que eu estou aqui, que eu partilho, de que a interação do vírus com a primeira barreira tecidual induz a libertação de uma substância imunossupressora, quer dizer que eu tenho o vírus, entrava em contacto com os pneumócitos e com a barreira endotelial, e antes de atingir o sangue, já estaria a libertar uma substância imunossupressora e uma substância inflamatória que poderia espalhar-se rapidamente. Como é que a vacina vai atuar aqui? Ok. Miguel, já agora deixo o Batel. Eu não vou dar grande oportunidade ao João para falar, porque o João teve o privilégio de ser o último a falar. É o mais novo, pá. E isto na tropa, como sabe, os mais novos e fez uma brilhante intervenção que teve o privilégio de ouvir os outros antes e soube muito bem encaixar-se nisso. Eu pedia, antes da resposta do Zé Miguel, porque estamos a ter o nosso tempo a terminar, que o Batel fizesse um comentário também sobre o... Está sem som. Tem razão, eu tinha o microfone desligado, esqueci-me. Como deve ser. Comentário genérico. Primeiro, cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir, que eu há pouco não os cumprimentei, não faço ideia de quem seja e quantos são. Segundo, para os colegas de painel, vivamente os cumprimentar, porque eu acho que foi um painel com uma qualidade enormíssima, diversos níveis, nível técnico-científico, nível das diversas disciplinas. E gostei imenso de estar aqui e de participar. Não perdendo tempo, uma questão de economia de tempo, só gostaria de fazer um pequenino comentário, que é um acréscimo, que são 3 palavras. Nós, devido a tudo aquilo que eu não vou repetir, foi aqui dito pelos colegas, designadamente à tipicidade do comportamento deste vírus, à tipicidade das respostas, os doentes que poderão ficar imunizados, que não poderão ficar, se a imunidade do grupo se verificará, se não se verificar, ou se não se verificará, irá verificar, é uma oportunidade de ouro que nós não podemos perder para estudar a efetividade. Não é eficácia, é estudar a efetividade e, portanto, faz todo sentido que tenhamos, porque não vamos ter só uma vacina, provavelmente vamos ter várias vacinas e diferentes entre si, estudar a segurança e a efetividade das vacinas é crucial
neste cidade. Este comentário que eu iria fazer, porque também estou expectante de ouvir as respostas do nosso querido colega José Miguel às questões que o Jorge lhe colocou e que é muito pertinente e que de facto carece de ter uma explicação racional. Já agora, outra coisa que termino mesmo por aqui, que é um traço comum, que é nós basearmos na melhor evidência disponível de todos e, portanto, temos aqui uma base muito sólida e cúmplice de raciocínio e de abordagem nas diversas perspectivas a este problema. Isso encheu-me aqui a alma e o coração, e ver farmacêuticos com alguma capacidade e já com um nível que é muito relevante, e há uns anos era muito difícil de verificar intervir neste painel destes a discutir este assunto. João, quero fazer uma coisinha muito curtinha, eu agora estou arrependido que disse há bocado. Tem algum comentário curto a fazer? Para ter uma ideia, nós tínhamos tido sempre entre 50 a 60 pessoas a assistir e agora está a começar a diminuir, portanto as pessoas devem ter calendarizado o seu tempo. Diga, quer fazer uma curta intervenção, António? Fazer uma João Pedro, João. Separada em duas mini curtas, que eu acho que vai ser realmente muito difícil gerar evidência na parte do tratamento da Covid-19, pelo menos com os fármacos que estão a ser testados. Nós sabemos que, mesmo que haja benefício, vai ser um benefício curto, porque nós já temos o historial de anos e anos de tentativa de tratar doentes com ou choque séptico ou SDRA, e sabemos que é extremamente difícil. São doenças altamente complexas, com vários alvos farmacológicos e várias vias celulares, e é extremamente difícil encontrar fármacos que tenham uma boa relação benefício-risco. Eu acho que aqui o que se está a tentar fazer é tentar encontrar algo que tenha algum benefício. Mas lá está, tem todas essas dificuldades eu acho que ainda não se encontrou o alvo certo. Relativamente às vacinas, eu acho que um dos problemas é claramente encontrar aqui uma vacina, e eu julgo que foi o professor Batel ou foi o professor Jorge que falou o que poderemos considerar uma vacina protetora, quais são os parâmetros que nós podemos considerar em termos de endpoints para considerar uma vacina protetora. E isto é claramente muito difícil, porque, por exemplo, nos ensaios clínicos de fase 3 que estão a ser criados, sabemos que, obviamente, um dos endpoints é percentagem de doentes que desenvolvem a doença. Mas depois também precisamos de perceber dos doentes que desenvolvem a doença, se a doença é mais leve, é mais moderada ou não. Precisamos de saber se está relacionado com a titulação de anticorpos, por exemplo. Precisamos de saber a duração dessa titulação de anticorpos. Há tantos endpoints que é preciso esclarecer, que eu vejo este caminho ainda um bocadinho longo. Claro que eu sei que por pressões, obviamente sociais também, nós vamos ter uma vacina aprovada em tempo recorde, mas também sabemos que vai ter ainda muitos buracos que vão precisar de ser tapados, e claramente a medição da efetividade é uma delas, porque vamos ter resultados preliminares de eficácia, mas não sabemos o que é que isso vai demonstrar a longo prazo ou a médio prazo sequer. Portanto, eu acho que há vários pontos que vão ser difíceis de lidar ao longo dos meses. Zé Miguel, você que conhece o vírus melhor que ninguém, responda lá. Por acaso estamos numa fase, estamos a deixar um pouco mais o diagnóstico, estamos cada vez mais a enverdar por aspectos mais, enfim, menos do diagnóstico, embora o diagnóstico vá se manter, e acho que cada vez vai ser mantida essa vertente do nosso trabalho. Bom, mas agora, ajudando a raciocinar, portanto, 5 cabeças farmacêuticas, ainda por cima, de certeza que vamos chegar a grandes evidências, não evidências laboratoriais, mas evidências teóricas, pelo menos. Ora bem, a indução ou melhor, recuando um bocadinho, este vírus é claramente um vírus que mexe com os linfócitos P. E, portanto, se calhar passa por essa ação imunossupressora. Ele altera a produção de anticorpos. Tanto assim que, da nossa experiência, cerca de 20% dos que recuperaram a infecção não têm anticorpos detectáveis. Ora, isto quer dizer para mim uma coisa muito clara, que é o quê? Se recuperaram e não têm anticorpos em quantidade mensurável em laboratório, quer dizer que induziram o quê? Uma resposta celular e uma resposta do tipo inato.
Essas é que foram as componentes que levaram digamos, à cura da infecção. Portanto, esse é o primeiro dado que a mim me apraz de referir. Portanto, a imunidade humoral exclusivamente não deve ser suficiente. Claro que nós podemos argumentar de uma forma diferente, que é, atenção, mas quando eu vacino, eu não estou a usar um vírus, pelo menos na maioria dos casos, e portanto este efeito imunossupressor que o vírus provoca, na vacina isto não vai existir. E portanto, provavelmente eu na vacina vou ter grandes níveis de anticorpos. Agora, a nível da mucosa, como é que nós conseguimos impedir que um vírus que já começa a provocar, digamos, danos antes de entrar na corrente sanguínea, que é quando ele vai contactar com as IgGs e etc., como é que nós vamos conseguir fazer esta abordagem? A meu ver, terá que passar, quer dizer, o ideal seria aquilo que se passou com a poliomielite, com a vacina da poliomielite, a vacina oral para a poliomielite, que era, para além da indução de uma resposta imunitária circulante e sistémica, haver a indução de uma resposta humoral a nível da mucosa, neste caso do poliomielite, a nível da mucosa intestinal, neste caso a nível de uma mucosa respiratória. E, portanto, essa indução de uma resposta imunitária a nível local teria toda a vantagem por via destas particularidades que o vírus tem. Mas eu não me canso de pensar que esta é uma infecção, que todos esses efeitos que nós estamos aqui a descrever, de tempestade de citocinas, de imunossupressão, disto e daquilo, só acontece realmente de uma forma clara numa percentagem muito pequena da população. E obviamente que aqui é esta diferença de comportamento do mesmo vírus perante um hospedeiro que é o mesmo intrinsecamente, claro, poderá haver suscetibilidades acrescidas ou resistências presentes num caso ou no outro, mas não é na população de uma forma geral. Não pode haver 80% da população a não desenvolver uma patologia porque tem uma particularidade genética, não acredito nisso. Portanto, há na verdade uma particularidade qualquer que alguns de nós têm que acaba por ter essa resistência talvez de uma resposta inata mais exacerbada que impeça que a infecção viral se propague e, portanto, que haja lugar a uma infecção grave. Por outro, a sinalização entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, que em alguns casos provavelmente estará bem afinada e funcionará bem, e noutros não funcionará bem e levará a essas situações mais graves. Mas realmente são tantas as questões e tantas as dúvidas ainda neste momento. Eu há pouco tempo vi um artigo que saiu na Nature, que era as 5 principais questões que os cientistas ainda não souberam resolver. E estas que nós acabamos agora de enumerar estão lá. Portanto, qual é a resposta militar ideal, quanto tempo é que vai demorar, é segura, não é, de onde é que o vírus proveio, essas coisas todas que ainda estão por esclarecer. Não sei se ajudei, claro que não ajudei, só confundi ainda mais, mas... Não, muito obrigado. Mas digamos que é o panorama. Diga, Jorge, muito rápido para terminar. Sim, senhor. Eu só queria agora, já dar mais chega ao Zé Miguel, porque é que é esta diferente suscetibilidade? Segundo o meu ponto de vista, claro, está sempre enviesado, e estamos aqui numa hipótese de trabalho, e eu sei que seguramente esta hipótese não explicará tudo, como também estou convencido que a outra hipótese não explica tudo. Mas relativamente a esta questão, porque é que há determinadas pessoas mais suscetíveis do que outras? Precisamente por aquele equilíbrio entre a capacidade de eu ter angiotensina 1,7 e angiotensina 2. Eu sei, por exemplo, que indivíduos com hipertensão, nós começamos a perder esta capacidade. Há outros indivíduos que têm exercício físico, que têm uma dieta mais pobre em ou características farmacogenéticas diferentes, que têm uma grande reserva da angiotensina 1,7, da ECA2, e portanto capacidade para produzir angiotensina 1,7, apesar do vírus lhe retirar parte da ECA2, ok? E, portanto, esses indivíduos que estão mais desequilibrados e, portanto, que têm com menos capacidade de reserva, provavelmente serão aqueles em que serão mais provável nós termos efeitos mais marcados da infecção por Covid-19, ok? E é por isso que os hipertensos, que têm a situação já de base mais desequilibrada, e os diabéticos, que já têm uma solução de base mais desequilibrada, estão dentro daqueles, que eles estão tão instáveis que o vírus chega lá e é quase como a última gota d'água, descamba tudo. Esta ideia, eu começou também muito otimista, quero acreditar que nós, tendo esta solução à nossa frente, eu acredito, e como lhe digo, se o vírus não entrar em contacto com o sangue, dificilmente nós vamos ter grande utilidade das vacinas. Mas atenção, eu não queria ser aquele indivíduo que diz, já estamos a ver a luz ao fundo do túnel e vou lá e apagar a luz, soprar a vela. Não,
Eu só tenho que achar que nós temos que ter o espírito aberto para olhar para tudo, ok? E porque há outra coisa, se você me diz, isto é a imunidade inata que está a ser amplificada ali, então porque é que a imunidade inata, que é desencadeada quando o vírus está na orofaringe, e a imunidade inata é global, é geral, é universal no indivíduo, porque é que eu não tenho aquela tempestade toda? Ok? Pronto, vamos terminar. Só uma nota sobre isso. Nós temos 37 resistentes, já só ficámos com 30. Já agora cumprimentá-los, né, aos outros também que se afastaram, mas a estes principalmente que se mantiveram. Só uma nota, o próprio vírus tem nada mais do que 5 proteínas dedicadas a fazer a modulação da resposta inata, ou seja, ele, por isso é que ele também é o agente eficaz, como já teria sido eliminado a alguns. Mas ele tem proteínas, nomeadamente quando falou há bocadinho naquele mecanismo do NF-κB, ele tem uma dedicada a impedir que o NF-κB entre para dentro do núcleo e faça a ativação da resposta. Desculpa, mas é que se fosse assim, nós então devíamos ter uma resposta inflamatória mais contida. Isto não dá com nada. Quando nós olhamos para aquele perfil do ciclo de vida, meu caro, isto não dá com nada. Agora, imagine, vá para casa, apanhe um bocadinho de sol, está fresco, e olhe para isto na perspectiva de uma acumulação de angiotensina-2 e vê como isto aqui encaixa. Nós podemos dizer, pode não servir de nada, pode ser apenas uma vitória moral. Epá, mais ou menos, okay. Eu devo ser dos poucos a dizer, não culpem só o vírus. Pá. Eu já tive... Pronto, vamos ter que terminar mesmo, desculpem lá. Eu já tive esta discussão com o professor Jorge há umas semanas largas e se eu deixo aquilo, está aqui uma hora tendo a sua tese. Muito obrigado a todos. Acho que, e tomo aqui uma referência, uma nota do professor Batel, como o mais velho do grupo, que isto era impossível há 20 anos, 4 farmacêuticos publicamente terem, 5 farmacêuticos, eu também sou, terem mostrado que nas áreas onde eles trabalham são pessoas que são competentes, conhecem a situação e têm propostas a fazer, mesmo que sejam polémicas. Muito obrigado aos 37 resistentes, continuam, nós chegámos a ter 60 e tal, neste momento já só temos 37. Eu quero informar que o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Vou ver se fica disponível no site da Ordem dos Farmacêuticos, da Ordem dos Médicos, da APFH e da Associação de Administradores Hospitalares, foram as associações que nos deram um grande apoio na divulgação e vamos disponibilizá-los para ficarem disponíveis nessas instituições. Muito obrigado, Zé Miguel, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Batel, muito obrigado, João, e muito obrigado a todos que assistiram até agora e a todos que estiveram presentes. Julgo que valeu a pena para a revista Farmacoterapia. Isto é muito bom, porque é uma revista resistente, com todas as dificuldades, e aproveito também aqui para publicamente agradecer a todos vocês. O Zé Miguel é o primeiro artigo que publica, mas outros já têm tido já muito trabalho na revista, que têm-nos ajudado a manter este sonho, que já tem 10 anos. Boa tarde a todos, bom regresso a casa, quem vai para casa, e até à próxima. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, ficam bem.